Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre rinoplastia, hoje nós vamos falar sobre as promessas que os médicos fazem aos pacientes. Isso baseado em algumas mensagens que eu tenho lido aqui na internet e gostaria de comentar a respeito. Se você se interessa por esse tipo de assunto, dê um like, compartilhe os nossos vídeos e principalmente se inscreva na nossa página. A origem desse vídeo aconteceu agora há pouco. Eu estava lendo um post de um futuro paciente de um outro médico, e esse paciente fazia a seguinte pergunta: eu queria que vocês mandassem para mim fotos de narizes que vocês acham bonito para eu levar para o meu médico. Aí eu fiz uma resposta para ele, falei: olha, eu escrevi bem assim, não faça isso. Não faça isso porque, bom, a maioria dos médicos não gosta muito desse tipo não de atitude, mas esse tipo de expectativa do paciente. Quer dizer, tem pacientes que chegam no consultório e abrem 3, 4 revistas de cirurgia plástica, de cirurgia de estética, e falam: eu não sei se eu quero esse nariz ou se eu quero aquele nariz. E eu escrevi no post que não é assim que a coisa funciona. Você não escolhe um nariz determinado, como se fosse possível fazer qualquer tipo de nariz. Em geral, na grande maioria dos pacientes, o que o cirurgião vai fazer vai ser melhorar o nariz que o paciente tem. Por pior que ele seja, aquele vai sempre continuar sendo o seu nariz. Então o cirurgião ele pode levantar o dorso, abaixar o dorso, estreitar a base, aumentar a base, estreitar a base da narina, diminuir o tamanho das narinas, aumentar, se for o caso, corrigir irregularidades, corrigir deformidades, corrigir assimetrias. Mas o cirurgião vai fazer tudo isso em cima daquele nariz que a pessoa tem, né? Eu posso mudar radicalmente? Até acho que pode, mas aí cai sempre naquela história do Michael Jackson. Michael Jackson era um cara que tinha um nariz que era dessa largura, era um nariz negroide muito feio, e a primeira cirurgia que ele fez ficou fantástica. Quando ele fez aquele clipe que ele fazia um papel de um morto-vivo, tal, que foi um sucesso, etc., ele tinha sido operado e o nariz dele estava muito, muito bom. O que aconteceu depois é que ele encontrou, a meu ver, cirurgiões que não foram felizes, forçaram a barra e terminou como terminou. Todo mundo sabe como ele ficou feio depois, né? Então, assim, existem limites que se você forçar muito a barra, a chance de isso ficar ruim é muito grande. É preferível você ter um nariz melhor, um nariz bem melhor, mas que não seja exatamente como aquilo que você sonha, do que você encontrar alguém que vá forçar muito a barra e se transforme seu nariz numa coisa um pouco natural, que não fique legal. Eu estou fazendo um trabalho, né, em alguns sites de cirurgia plástica antes e depois, né, e eu estou fazendo uma coletânea científica tabulada dos resultados que os pacientes, dos comentários que os pacientes fazem, se eles estão felizes ou não com os resultados, e surpreendentemente, mais de 50% dos pacientes estão infelizes com os resultados que conseguem. E com certeza, boa parte dessa infelicidade não é nem porque o cirurgião fez uma cirurgia errada ou o cirurgião não conseguiu mudar aquilo que ele queria. É pelo erro de expectativa dos pacientes. O paciente ele tem que ter uma noção real do que pode se modificar, ele tem que ter uma noção real do que o nariz dele pode se tornar, porque senão ele vai ficar infeliz. Mesmo você vê muitas vezes, quando os pacientes colocam as fotos antes e depois, que o nariz da pessoa ficou bom, não tem defeito, ficou um nariz bem legal, mas as pessoas às vezes ficam insatisfeitas, e com certeza essa insatisfação acontece porque a expectativa anterior é aquela: eu trouxe para o cirurgião uma fotografia de uma revista e eu queria um nariz como esse, ele não fez. Entendeu? Então, assim, ter esse tipo de atitude, ter esse tipo de expectativa é um passo
para você ficar insatisfeito depois da cirurgia. O cirurgião tem que ter a capacidade de mostrar ao paciente o que realmente esse paciente vai mudar, né? Porque senão é pedir para ficar infeliz. Eu não sei se você sabe, mas é muito comum o paciente vai no consultório e a gente faz uma simulação no computador, né, para mostrar o que a gente vai mudar no nariz, e aí é que está. A simulação não é para mostrar como o nariz vai ficar. É lógico que boa parte das vezes fica muito, muito parecido com aquela simulação que você fez, mas não é para isso que a gente faz a simulação. A simulação ela é feita para o paciente entender o que é que vai ser feito e o que é que vai ser mudado. Até onde a gente consegue mudar, até onde a gente pode modificar o nariz. Por isso que a simulação não pode ser feita por um amigo, por alguém da internet que faz para você. Não, a simulação tem que ser feita pelo seu cirurgião, porque ele sabe até onde ele consegue ir com a técnica dele. Então, e tanto que assim, a gente faz a simulação e em seguida a gente apaga. Muitos pacientes pedem, manda para mim a simulação. Não, a gente não pode mandar a simulação, a gente não pode deixar a simulação para o paciente, porque senão o paciente vai usar aquela simulação como uma prova. Não, você me disse que ia ficar desse jeito e não ficou exatamente desse jeito, e não é por aí que a coisa acontece. Então, entendam isso, quer dizer, a cirurgia de rinoplastia, aliás, qualquer cirurgia plástica, ela é uma cirurgia que tende a melhorar o paciente, que tende a deixar o paciente melhor, mas que não pode prometer um sonho impossível. Se você cair nessa história de querer um sonho impossível, alguma coisa que é fora da realidade, o que você vai, na verdade, conseguir é uma insatisfação para o resto da sua vida. Se você tem algum vídeo que a gente quer que faça, alguma pergunta, mande para a gente que a gente faz um vídeo a respeito.